abençoando, como já está, amém, nos abençoando. Eu creio que todos nós fomos abençoados com os louvores que foram cantados, né, irmãos? Eu creio que os louvores prepararam o ambiente para nós ouvirmos a palavra de Deus, que é a parte mais importante do culto, né? O louvor é importante que atrai o Espírito Santo para que essa parte seja feita, né? Amém. Mas antes de eu começar a pregar, eu quero saudar os nossos irmãos que estão nos visitando nessa noite. Também está conosco o nosso irmão Marino, esposo da irmã Ivone. Amém. A irmã Ivone, os irmãos já conhecem, agora estão conhecendo o irmão Marino, né? O Marino eu conheço ele assim de passagens, passávamos, se cumprimentávamos, conversávamos um pouquinho, desde 2003, 2004, quando eu vim para Araranguá a primeira vez. E sempre comentei com os irmãos, comentava com o Edinho. Eu sempre vi um bom espírito no Marino, a simplicidade de parar e a gente conversava. E nós tínhamos ali companheirismo sem cerca nenhuma, né, meu Marino? Então o Marino também já é eu considero já um companheiro amigo, né? Também já estive visitando o Marino na casa dele, umas 2, 3 vezes ali junto com a irmã Ivone. E nós fomos ali abençoados, né? Eu vou pedir se o Marino quer dar uma boa noite para os irmãos, que vem aqui, dar uma boa noite para mim. Aqui todo mundo simples, todo mundo é humilde, vamos te ouvir com alegria. Amém. Vai deixar para a próxima? Tá bom, então tá. Para a próxima vez eu vou vir aqui dar uma boa noite para os irmãos, tá? Também nosso irmão Manuel, que eu disse, né, depois de 3 vezes a gente não apresenta mais, hoje estou dando uma exceção para ele, por respeito aos cabelos brancos dele, então mais uma vez estou ali apresentando nosso irmão Manuel, também companheiro. E como eu acho que eu citei no outro culto dos irmãos, os 4 ali sentados, eu acredito que aqui em Araranguá são os mais antigos na mensagem, né? Hoje são os mais antigos. Eu creio que a mensagem começou aqui em Araranguá pelo irmão João Alves, né? Acho que talvez o irmão Antônio é um pouco mais velho que vocês, né? Na mensagem, né? Eu acho que isso, eu acho que o Antônio aceitou antes de vocês que o irmão Daniel ainda, né? Amém. Então, mas é isso, né? Amém. O trabalho de Deus, uns vão plantando, outros vão colhendo, Deus vai dando crescimento. Não é verdade? Graças a Deus poder ter vocês aqui sentadinhos nessa noite. Eu poderia estar sentado ouvindo vocês pregar, né? Ouvindo a experiência de vocês. Mas também sei que também vocês são filhos de Deus, servos de Deus, estão também sempre prontos para ouvir a palavra, né? Amém? Também nós tivemos ontem ali não sei se eu nem sei se chama de culto, né? Foi assim um culto, um companheirismo, uma festa, né? Espiritual. Assim, armado quase que de última hora, né? Se alguns irmãos foram dizer, eu quero ir, vou ir também, vou ir. Estava aqui trocando pneu, a irmã Tainá chegou, vou ir também, Lucas ligou, estamos indo. E aí não esperava que fosse tanta gente na casa da irmã Lúcia, estava até preocupado que não ia servir todo mundo lá dentro da casa da irmã. Mas a casa da irmã Lúcia é como um coração de mãe, sempre tem espaço para mais um. Todo mundo entrou, todo mundo sentou, todo mundo foi abençoado por Deus. Amém. Da próxima vez, quem sabe não vai mais carro, né? Amém. A não ser que vai ter culto de barão. Aí durante a semana os irmãos já vão se agilizando. Eu quero ir também. Vamos todo mundo de comboio. 50 reais que vai e volta sobra gasolina, viu? Amém. Até achei que era uma Terezinha aí também. Amém. Mas foi muito, muito bom aquele ambiente ali. O irmão Gildo tem um dom especial para sentar de lá, irmão Gildo. Quando se bota o irmão Gildo na cozinha, sempre dá certo. Todo mundo come e sobra. Não sei o que ele faz, que dá sempre dá certo, né? Na hora de servir, ele vai dar aquela controlada, assim, né? Para ninguém lograr ninguém, mas o Gildo já é ungido para essa parte da festa, né? O Gildo é ungido para muita coisa, né? É uma moderação, gosta de evangelizar, é um homem bem disposto. E um bom cozinheiro para esse tipo de trabalho. Esse irmão Gildo, com a sua família, irmã Josiane, que cantou aqui junto com as irmãs. Amém. E fomos muito abençoados, né, irmãos? Amém. Tivemos ali também 2 batismos. Também nós batizamos o irmão Daniel, que veio lá de Florianópolis, que já estava marcado para ser batizado. O outro irmão Daniel trouxe ele. E nós fomos ali, fizemos o batismo. Eu creio que a Juliana até colocou no canal da igreja o batismo, né? No YouTube.
Aí eu estou meio me reservando assim, porque a minha imunidade é muito baixa. E os irmãos estão batizando por mim, às vezes no Gil, às vezes no Moedinho. Amém. Coitado do Moedinho, entrou na água gelada, água corrente, lá é laje. Ou ele está se queixando, pastor, estou até com íngua. Bom, amém? Quando é íngua pelo reino de Deus, é um troféu, né? Amém. Claro, quase que eu falei antes tudo que eu, né? Mas ia ficar chato, porque daí ia falar isso no telefone, né? O senhor não vai batizar ninguém, né? Aí, graças a Deus, Moedinho, companheiro, também prontamente batizou o irmão Daniel. E quando nós estamos encerrando o batismo, saindo para fora das águas, nossa irmã Dinalva. Amém. Amém. Uma irmã Tainã, que está aqui sempre conosco. Amém. Amém. Certamente o Espírito Santo compungiu o coração dela ali, diante daquele ato batismal. Era a hora certa, o momento certo, a palavra certa, as pessoas certas ali como testemunha. E na mesma hora ela se decidiu também ser batizado nas águas, tomando o nome que está sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E voltamos para a água. Volta, irmãdinho, para a água. Irmãdinho voltou para a água. A irmã Edinalva, então, foi batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos estar felizes, irmãos? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Também dizer para a nossa irmã que ela é bem-vinda, amém, na comunhão dos santos, né? Eu creio que domingo que vem nós teremos o culto de ceia, então a irmã já pode participar da sua primeira ceia aqui junto com os irmãos. Se alguém desejar falar comigo durante a semana, antes da ceia, amém, meus irmãos, amém, fique à vontade, viu, irmãos? Então, domingo, vamos ter ceia. Não vamos deixar para acertar nada na última hora, assim, no domingo, no culto de ceia. Essas coisas têm que ser acertadas antes, né? Então, já converse antes, para quando chegar no domingo, todo mundo está em paz para tomar a ceia. Se tomarmos a ceia indignamente, nós tomamos para nossa própria condenação. Não é verdade? Amém. E se a gente não tomar a ceia, também nós estamos pecando, porque Jesus disse que aquele que não toma, não tem vida em si mesmo. Então, qual é a coisa correta? Acertar tudo que tem que acertar e participar da ceia do Senhor. Amém. Eu não sou fiscal de ceia, né? Eu não fico fiscalizando quem pode e quem não pode. Amém. Cada um por si mesmo tem que ser seu próprio fiscal, né? Botar a mão na consciência e saber. Estou qualificado? Posso tomar? Está tudo certo? Né? É claro que a gente sabe que a Escritura tem que se cumprir. E a Bíblia diz que tem uns que tomam para a sua própria condenação. Então haverão pessoas que participarão para serem condenados. Isso é inevitável, porque a palavra tem que se cumprir. Amém. Então Jesus deu santa ceia até para o Judas, né? Então assim, a gente não fiscaliza ninguém, tu pode, tu não pode. A gente lê a Escritura, amém, mostra que cada um tem que fazer o seu exame, né? Examine-se o homem a si mesmo. Está em condição? Não, não estou em condição. A palavra me julgou, me condenou, não acertei, então não vou tomar ceia. Vou deixar para o próximo mês. Ou, nós somos cristãos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Então já acertamos antes de chegarmos no culto de ceia, para que tudo esteja certo. Amém. Amém? Para não tomarmos juízo para nós, né? Mas que sempre quando nós chegarmos na mesa do Senhor, é para dizer para Deus que nós estamos em comunhão com Ele, que tudo está certo, né? Amém? Os irmãos estão felizes? Amém. Amém. Graças a Deus, né, irmãos? Então, os irmãos já ficam já preparados para a ceia do Senhor. Os irmãos que sempre contribuem com aquilo, vocês fiquem à vontade, sempre tem necessidade. E sempre quando tem algum quilo, a gente ajuda algum irmão, né? Que às vezes está precisando. Agora sim, eu vou convidar os irmãos que vocês se coloquem de pé outra vez. Nós vamos estar lendo as Escrituras. Vamos falar aqui de um pequeno assunto, sem pressa, né? Não vamos ter pressa. Se eu não conseguir falar tudo hoje que eu quero falar, então a gente continua. Amém. Na próxima semana, próximo domingo, né? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Romanos, que é uma escritura que já bem conhecida dos irmãos. Amém. Romanos capítulo 8. Nós vamos começar no versículo 18 em diante. Para
todo cristão, a Bíblia ela é sempre presente e conhecida, né? Mas nós que cremos na mensagem, ainda em particular, né? Algumas escrituras são marcantes para nós. E os irmãos sabem que o profeta usou muito essa escritura pregando as mensagens, a série Adoção. Não é verdade? Então, vocês estão bem familiarizados. Diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar. Porque a ardente expectação da criatura, aí o irmão Brana corrigiu essa parte e diz que o correto é a expectação da criação, tá, irmãos? Na tradução ficou como criatura, mas a palavra correta é criação, né? Até o próprio Scofield aqui corrige no rodapé. Então é porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade? Não por sua vontade, mas por causa daquele que sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção dos nossos corpos. Amém? Amém. Amém. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra que eu tenho lido. Obrigado. Nós estamos contando nessa noite com a inspiração do Todo-Poderoso. Amém. Que o Teu Espírito Santo possa descer nesse lugar. Que o Senhor ministrar a Tua palavra aqui para nós, falar, amém, de uma maneira especial, tomando esse indigno servo, tomando meus lábios, para transmitir o recado aqui nessa noite para os Seus filhos. Esta é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Nos pode sentar, irmãos? Amém. Graças a Deus. Amém. Nós estamos, amém, felizes por tudo que Deus tem feito por nós, né? Eu confesso para os irmãos que em uma época da minha vida, talvez aqui quem pode confirmar isso é o irmão Gildo, irmão Sandro também, eu fazia bastante campanha ali no Pastor Gílio, né, treinando 3 dias ali, em várias ocasiões, e eu muitas vezes tomei esse tema para pregar para os irmãos, adoção. Falamos de diversas formas ali, e depois também quando eu vim aqui para Araranguá, também já entramos no assunto de adoção, mas a gente percebe que a palavra de Deus ela não se esgota, né? E quando a gente pensa assim que parece que tu pregou tudo já falou tudo que estava escrito, o Espírito Santo traz a inspiração, outros pregadores vão pregando, e daqui a pouquinho você olha e você percebe que Deus tem muito ainda que nos ensinar a respeito desse assunto, né? E até mesmo pontos que às vezes precisam serem colocados meio em ordem, porque a gente traz muito costume, né, irmão? A gente ouve algumas coisas muitas vezes, e mesmo que aquilo às vezes não está escrito, mas você ouve tanto aquilo, que daqui a pouco a gente tem por hábito de dizer, olha, não está escrito. O irmão Brana disse. E aí quando se vai meio que a fundo daquilo, você aperta a pessoa e diz, irmão, você poderia me dizer onde é que o irmão Brana disse? Aí tu vê que dá uma certa dor de cabeça nas pessoas, né? Está em algum lugar, temos que ver. Outros dizem, não, porque alguém me contou. E eu me lembro que uma vez um irmão disse assim para mim, o irmão Davi, quando o irmão Brana pronunciou o novo nome de Jesus, todo o milharal que estava diante dele se prostrou diante do irmão Brana. Eu digo, irmão, é verdade, isso é. O irmão poderia me dizer qual é a mensagem que está escrito isso? Porque desde que eu aceitei a mensagem, eu ouço isso e nunca encontrei essa mensagem. Tem alguma mensagem que fala sobre isso?
irmão, de fato, não tenha que alguém me contou que o pastor teve uma experiência com o irmão Branham disse que ele não foi ideia, irmão. Amém. O que o irmão Branham comentou com outro pastor, com outro ministro, amém, não está escrito, amém, como uma doutrina. Isso foi uma experiência que ele teve lá, não sei o que aconteceu, o que conversaram. Amém? O que o Espírito Santo deixou para nós, é o que está escrito, os irmãos, que assim? Amém. Está escrito. Essas coisas, e outra coisa, irmão, e como eu repeti isso, irmão Gildo, porque eu ouvi alguém falar, que alguém falou, aí quando tu vai chegar lá no final, tu vai descobrir, não, esse irmão falou que parece que ele conversou com o irmão Branham disse para ele, bom, eu não estava lá, mas sou testemunho, não ouvi, não é verdade? E não ficou registrado, então vamos deixar de lado. Outra coisa, também preguei isso, eu gosto de voltar atrás, nós temos que voltar atrás, todo pregador, amém, deveria sempre voltar atrás quando percebe que errou. E eu volto atrás e admito que também errei nessa parte. Quantas vezes eu preguei e disse assim, que que Enoque construiu as pirâmides pela fé, com o poder da palavra falada. Falei isso muitas vezes. Mas você não encontra nenhuma mensagem do irmão Branham dizendo que Enoque construiu pela palavra falada. Só encontra um Branham dizendo que Enoque construiu a pirâmide, mas não disse como. E os irmãos podem procurar, você hoje tem busca. Verdade. No celular, coloca Enoque pirâmide, vai aparecer diversos parágrafos. Todos os irmãos Branham confirmando, Enoque construiu a pirâmide, mas não diz como. Verdade. Para ver quando a gente pega o hábito de passar o que a gente ouve, às vezes sem examinar. Amém. Então, amém. Glória a Deus por isso, amém. Né? Amém. E saber que, amém, que temos que realmente reconhecer que existe uma autoridade final. Essa autoridade é a mensagem do profeta. Né? Temos que falar aquilo que o mensageiro falou, né? Senão a gente vai pegando costume, porque o irmão Branham disse, e vão descobrir no final que o irmão Branham não disse nada, né? Porque tudo foi coisa montada, às vezes por pastores, pregadores, homens que tinham nome e mantiveram aquela palavra e todos seguiram o mesmo cortejo, né? Amém. Então, colocar as coisas da maneira correta. E na questão de adoção também, tem algumas coisas que nós vamos vendo aqui, talvez hoje, talvez nos próximos cultos, como algumas coisas que a gente pensava e não era exatamente como a gente pensava, estava um pouquinho fora de mira. Estava saindo um pouquinho fora da mira quando se atirava com essa arma. Não é isso, irmão Santo? Amém? Aleluia. Nós temos lido aqui essa escritura, que é conhecida, o profeta fala muito dela nas mensagens de adoção, a respeito da criação, que está gemendo, está com dores de parto. O irmão Branham pregou também a mensagem de dores de parto. E naquela mensagem, ele leu a escritura de São João, capítulo 16, versículo 21, amém, que diz que a mulher, quando está para dar à luz a filho, ela sente dores. Mas depois de o varão, o menino nascer, então ela já sente felicidade, porque ela trouxe ao mundo um varão, não é assim? Então o profeta, quando leu essa escritura e pregou a mensagem de dores de parto, ele mostrou que isso acontece em dois aspectos. Acontece, como diz a Escritura, nós mesmos, que temos as premissas do Espírito, estamos gemendo. Então nós estamos passando por dores de parto. Os irmãos creem assim? Amém. Por que nós estamos passando por dores de parto? Porque nós estamos gerando a Jesus Cristo em nós. Jesus Cristo está sendo gerado em nós por meio da palavra. O mesmo que aconteceu com Maria, acontece com nós. Maria recebeu a visitação do anjo, o anjo traz uma mensagem especial para Maria, a Maria a princípio não compreende o que era aquilo, questiona o anjo, quando o anjo diz como seria aquilo, então Maria disse assim, que se faça-se em mim conforme a tua palavra. E quando a Maria disse isso, o Espírito Santo fez sombra sobre ela e ela gerou a pessoa de Jesus Cristo. Não foi assim? Amém? Aleluia. E nós aqui também, como Maria, temos recebido a visita do anjo que Deus tem nos enviado. Os irmãos creem assim? O mensageiro? O mensageiro vem e nos traz essas coisas. E quando nós ouvimos a mensagem do mensageiro e nós cremos no que o mensageiro diz, e podemos dizer que seja feito conforme a tua mensagem,
o Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, vem sobre nós e começa também a fazer sombra. Para quê? Para gerar em nós a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, como você está gerando aí um filho, é a razão que vem as dores de constrações, dores de crescimento, dores de parto, porque Cristo está prestes a ser manifesto através de você. Você crê assim? Amém. Então aí está nós gemendo, e também nós percebemos que a natureza também está gemendo. O profeta disse: por que a terra tem passado por todas essas coisas que têm acontecido? E o profeta coloca os 3 ais, o primeiro ai, o segundo ai, o terceiro ai, como as 3 grandes guerras, e os 3 ais para o nascimento de um novo mundo. Amém. E lembra que eu falei para os irmãos numa ocasião, que este ai, irmão, não é como se fosse assim, ó, dá um beliscão, ai, aí dá outro, ai, aí dá o terceiro. Não é assim. Realmente esse ai é como uma dor de parto. É um ai e permanece. Aí o segundo vem mais forte, ai, e permanece. Até vir o terceiro. Aleluia. A terra não vem passando por isso? Amém. Por esse processo? Primeiro ai, o profeta disse que começou na Primeira Guerra, em 1914. Terminou em 1918, o primeiro ai continuou. Todas aquelas outras coisas que vieram acompanhando a Primeira Guerra Mundial fazia parte do primeiro ai. Não é assim? Logo depois, eu acredito que veio aquela gripe espanhola, a febre espanhola, que diz que matou mais pessoas do que a própria guerra tinha matado. É porque o ai permanece. E o irmão Brandt diz que aquele ai permaneceu até 1939. Amém? Quando chegou em 1939, aquele ai apertou um pouco mais. Então iniciou-se o segundo ai. E o segundo ai foi a Segunda Guerra. E todas as outras guerras que aconteceram e que estão ainda acontecendo. Nós estamos ainda dentro do segundo ai. Eu li já aqui para os irmãos, vocês podem ler depois na Bíblia quando estiver em casa, que Apocalipse capítulo 11 mostra para nós que o terceiro ai, irmão Marino, ele só vem depois que Moisés e Elias são arrebatados ao céu. Amém. Aleluia. Moisés e Elias são arrebatados ao céu, o anticristo faz guerra a eles, mata Moisés e Elias, não é assim? E depois que Moisés e Elias ressuscitam e sobem ao céu, aí diz assim a Escritura, você pode ler lá. E passado o segundo ai, e eis que aí vem o terceiro ai. Então o que nós descobrimos? Que o terceiro ai é naquele período da terceira vinda de Cristo. O tempo do Amargedon. Amém? A grande guerra. Amém? Entre o exército do céu e o exército de Satanás. Amém. É o grande confronto final. Amém? Nesse tempo que os 7 anjos vêm com as 7 pragas, vai ser um terceiro ai mesmo. Aleluia. Vai ter 7 anjos com 7 pragas. Amém. Largando na terra, e você lê as pragas de Apocalipse, não é nada coisa boa. E outra coisa que nós também pensávamos errado, as pessoas pensavam que as pragas seriam derramadas no período da tribulação. Não. Os 7 anjos soltam suas pragas depois do período da tribulação. No período da tribulação é o reinado do anticristo. E o que acontece na tribulação é a revolta da natureza produzida por Moisés e Elias. Amém. Então quando o anticristo faz guerra aos santos, faz guerra a Moisés e Elias, o profeta diz que eles vencem na mensagem a 70 semanas de Daniel. Mata Moisés e Elias. Quando eles matam Moisés e Elias, aquele curto espaço de tempo ali fica tudo em paz. É nesse tempo que vai se cumprir o que está escrito. Quando disser a paz e segurança, virá repentina destruição. Então parece que está tudo em paz agora. Eliminamos aqueles que nos atormentavam. E a Bíblia diz que eles começam a mandar presente uns para os outros. Agora está tudo bem, estamos todos em paz. Sabe que um sinal de paz entre nações é se presentear.
Vocês lembram que quando o Papa Francisco se encontrou com o patriarca da Igreja Ortodoxa lá em Cuba, o que eles fizeram? Cada um levou presente um para o outro, dizendo que nós estamos em paz um com o outro. É esse sinal de presente, todo mundo em paz. Mas quando nós continuamos lendo, quando isso acontece, amém, então a Escritura diz, quando disser paz, paz e segurança, o que acontece? Então sobrevirá a repentina destruição. Aí sim. Amém. Aí a batalha vai ficar bonita, né? Amém. Aí o céu vai se abrir. Amém. O exército do céu desce. Aquele grupo especial. Montado sobre cavalos brancos. Glória a Deus. E vou começar a grande peleja, né? Os irmãos estão felizes? Amém. É assim, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a natureza hoje ela está gemendo. O que a natureza está gemendo? A natureza está gemendo, eu falei em outro culto esses dias, porque realmente ela guarda a manifestação dos filhos de Deus. E eu vi o irmão Levi pregando e disse assim, algo que me chamou a atenção, disse assim, irmão, a natureza não sabe se defender sozinha. Não sabe. Por isso que a queimada, por isso que mata os animais, as ONG lá da África mandaram uma carta para um jornal, uma revista, dizendo assim, olha, vocês digam para os americanos parar de vir aqui caçar na savana. Daqui uns anos nós não teremos mais elefantes aqui. Porque se aqui matam, só tiram o alvo e o corpo fica lá estendido, morrendo, apodrecendo. Pensa, a natureza está na mão deles. E eles fazem o que querem com a natureza. E a natureza não foi feita para viver só. Ela não sabe por si mesma se defender. Verdade. Deus colocou Adão para que Adão protegesse. Amém. Adão era o guardador. Sim. Amém? Aleluia. Adão guardava a natureza. Amém? Como o homem perdeu o domínio, chegou a essa situação que chegou. Aí essas queimadas, água poluída, os animais morrendo, todo esse tipo de situação que está acontecendo, e não é a ONG que vai proteger, não é trocando de governo que vai proteger, não interessa os investimentos de países de fora que vai proteger a natureza. O que vai proteger a natureza é quando os filhos de Deus retornarem à sua posição. A natureza está aguardando o quê? A natureza aguarda Gênesis 1 e 26 outra vez. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Amém. E domine ele. Aleluia. Tenha domínio, tenha o controle. Amém. Seja o protetor disso. Aleluia. Não é isso? Amém. A minha natureza simplesmente se sujeitou a nós. Está sujeita. Olha, vocês podem comer do nosso verde. Vocês podem comer da nossa carne. Estamos nos sujeitando para que quando vocês retornar, vocês nos tragam de volta ao estado original. Amém, Jesus? Aleluia. Você sabe o que eu falo no culto esse dia? O ser humano não foi feito para comer carne. Você pode ver o nosso estilo de dente. Nós temos dente quadrado, tipo de vaca, cavalo, né? E molares para mastigar. Não temos caninos, como os animais têm um monte de canino, né? Cachorro tem canino. Foi feito para comer carne, nós não. Não fomos feitos para comer carne. Deus abriu uma vontade permissiva para que nós pudéssemos sobreviver. Amém, Jesus? Então lá do outro lado, como eu disse aquele dia, não vai ter churrasco lá de lá, viu? Não vai ter carne. Amém, Jesus? Então a natureza ela está aguardando isso. Está aguardando o quê? A manifestação dos filhos de Deus. Você está feliz com isso? Eu vou ler aqui um parágrafo para os irmãos. Eu gosto de pregar a mensagem para que os irmãos fiquem fundamentados não no que eu estou dizendo, mas no que a mensagem diz. Olha só, irmãos. Eu posso vê-lo marchando enquanto as bandas angelicais tocam no compasso e os anjos cantam, Hosana. Aqui vem Jesus e os santos do Velho Testamento andando pelas ruas em direção ao Pai. Ele diz: Pai, estes são aqueles que morreram na tua fé. Bem fizeste, meu filho, suba até aqui no meu trono e assenta-te à minha direita ou à minha destra, até que eu ponha cada inimigo por escabelo dos teus pés. Amém.
Claro que a gente sabe que isso aqui é uma coisa figurativa, né? Vem meu filho, a gente sabe que Deus e Cristo são um, né? Isso é figurativo. Minha destra é meu domínio, meu poder, minha autoridade. É isso, né? Cristo recebe toda a autoridade, todo o poder foi me dado nos céus e na terra, não é assim? Então o que a Escritura está dizendo? Em outras palavras, ele não poderia descer na terra. Os irmãos, prestem atenção nisso e me acompanhem com o entendimento aberto. Ele não poderia descer na terra, colocar os pés nos montes das oliveiras, como ele vai colocar, os irmãos querem assim? Capítulo 14 de Apocalipse é onde Jesus Cristo põe os pés na terra. E lá, irmãos, lá é o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque quando diz o Cordeiro de Deus, todas as vezes que dizer o Cordeiro de Deus, está falando do homem Jesus. Amém. Porque o homem Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. Quando João olhou para ele, diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todas as vezes que você lê na Escritura Cordeiro de Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É Ele mesmo. Amém? Então o que está dizendo aqui que o profeta está mostrando aqui? Está mostrando que o próprio Senhor Jesus Cristo não pode colocar os pés aqui na terra antes de alguma coisa acontecer. Algo tem que acontecer para que ele possa colocar os pés na terra. Amém. Então quando o Mombrana citou aqui, o que ele está citando? Ele está citando a Escritura, que você já deve conhecer, o Salmo 110. Foi isso que o Mombrana citou. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Tu não pode descer, tu não pode chegar lá embaixo, tu não pode colocar os teus pés lá, até que os inimigos estejam exterminados. Amém. Até que nós sejamos eliminados com eles. Posso colocar os pés. E como será esse escabelo? Olhando pelas Escrituras. Olha só, irmãos, um exemplo de escabelo aqui, quer ver? Deixa eu ler para os irmãos aqui. Glória a Deus, eu gosto disso. Amém. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém. Olha aqui, deixa eu ler aqui para os irmãos. Amém. Nós temos a escritura de Josué. Josué saiu atrás daqueles reis numa batalha. Quando Josué estava chegando perto desses reis, esses reis se esconderam em cavernas. Lembram disso? Bem. Quando Josué soube que aqueles reis estavam presos em cavernas, estavam escondidos em cavernas, Josué os prendeu, colocou uma pedra e deixou eles presos e foi atrás dos outros que estavam fugindo. Foi lá e disse: ó, deixa eles aqui, quando eu voltar, eu trato com eles. Não é o tipo perfeito de Cristo? Amém. Amém. Ele sobe ao céu, essa batalha está acontecendo nos ares. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor, Satanás é o príncipe dos ares, o Senhor sobe, vai atrás dele. Aleluia! E avisa: deixa esses aqui embaixo, que quando eu retornar, eu vou tratar com eles. Amém, Jesus? Amém. Esse aqui, Josué vai, vence aqueles outros e logo regressa. Quando Josué regressa, ele faz o seguinte, aqui. Oh, glória, aleluia. E sucedeu que, trazendo aqueles reis a Josué, esse chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães dos homens de guerra que foram com ele. Existe uma classe especial, né? Amém? Tem uma classe de homens, de mulheres especial, que são os capitães, aqueles que estão na frente da batalha. Amém. Amém, Jesus? Amém. Glória a Deus. Aqueles que são condecorados por Deus. Amém? Esses homens de guerra que foram com ele, chegai, ponde os vossos pés sobre os pescoços desses reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os pescoços do rei. Isso é colocar o inimigo por escabelo dos pés. Glória a Deus. Aleluia. E outra coisa, irmãos, o Josué poderia ter pisado no pescoço deles. Era um sinal de vitória. Quando você vencia um rei inimigo, era colocar o pé no pescoço. Josué podia ter feito, mas Josué é um tipo de Cristo, estava cumprindo as Escrituras. O Senhor nosso Deus, muito em breve esmagará Satanás debaixo da planta dos nossos pés. Então, até quando ele fica
Quando todos forem vencidos, então o Senhor vem e coloca os seus pés no Monte das Oliveiras. Amém? Amém. Os irmãos estão felizes? Aleluia. Aleluia. Bom, irmãos, deixa eu seguir um pouquinho mais adiante aqui. Amém. Nós estamos falando sobre adoção. O que acontece, irmão? Deixa eu dizer uma coisa para vocês antes de eu ler aqui. Amém. Sobre adoção. Amém. Nós temos a escritura de São Mateus 17 e verso 1. Amém. Quando o Senhor Jesus Cristo ele é transfigurado. Os irmãos já leram isso, não leram? Amém. Jesus Cristo foi transfigurado. Amém. Os irmãos lembram de toda a cena ali, né? Estava Pedro, Tiago e João. Estava Jesus, Moisés, Elias. Aí como a ombreira coloca o tipo de cada um. Moisés representando os santos que morreram e vão ressuscitar. Elias tipificando os santos que estão vivos, que vão ser arrebatados vivos. Assim, Pedro, Tiago e João representando os 144 mil, como nós lemos aquele dia na mensagem, o som incerto de 65. Né? Tudo em representação. E o profeta prega uma mensagenzinha de 38 páginas. A ele ouvi. Amém. E nessa mensagem, uma Brana dramatiza e diz assim: oh, uma criança nascia numa casa. E aquela criança mesmo que nascia numa casa, Gálatas 4:1, né? O menino, quando nasce, mesmo que seja herdeiro, e nada se difere do escravo. Aí ele que seja senhor de tudo. Não bastava ser filho, não bastava nascer na casa. Ele tinha que nascer na casa, mas ele tinha que merecer ser filho. Aleluia. Não é assim? Amém? Por isso que a Bíblia diz assim, ó: para todos aqueles que nele creram, lhes deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Aí o termo nacional vem e diz assim, viu? Quando a pessoa crê, a pessoa se torna filho. Não. A pessoa recebe o poder para exercer a filiação. Isso é adoção. E lembra de como o profeta colocou todo aquele tipo, o Espírito Santo, o tipo do tutor, o curador, que vai nos ensinando, vai levando resposta para Deus, de como o filho está se portando, de como não está se portando. Lembra disso? E depois que o filho está pronto, então agora o pai faz uma festa, veste ele, coloca aquele menino na presença de todos. E na presença de todos, então ele diz: este é meu filho. E a palavra dele é tão boa quanto a minha palavra. Aleluia. Amém? Tudo que ele disser é como se eu estivesse falando. Amém? Amém. Então a palavra da noiva do Senhor Jesus Cristo, aleluia, vai chegar o dia que ela vai ser tão boa quanto a palavra do Senhor Jesus. Nós falaremos por ele. Aí nós lemos a mensagem no culto passado, também a mensagem de adoção, que chega ao ponto que você está passando. Lembra quando eu preguei sobre poder e autoridade, né? A diferença de autoridade e poder? Você vai estar passando, não mais com autoridade, mas agora com poder. E você vai dizer: oh, Árvore, por que está no meu caminho? Te arranque, vai para lá. E você passa. O vento vai estar soprando. Você vai dizer: oh, te acalma, está muito forte. Não precisa mais orar: Senhor, faz com que o vento se acalme. Senhor, no teu nome tira a árvore. Não, agora será a própria palavra da noiva falando. Como se ele estivesse falando: esse é meu filho amado. Aí eu vi. O que ele disser é como se eu estivesse falando. Isso é adoção. Amém. Aleluia. Não é assim? E os irmãos sabem, irmãos, que a adoção é para os filhos de Deus. Os filhos. Não te preocupe, irmão. Fica descansado. Lembra-se das 4 etapas de Ruth. Eu falei com o irmão esse dia: irmão, descanse em Deus. A terceira etapa de Ruth é Ruth descansando. Descanse, irmão. Se você é um filho eleito, você vai chegar à adoção. Amém. Aleluia. Não te apavora. Amém? A Bíblia diz em Gálatas também, capítulo 4: e porque sois filho, Deus enviou no nosso coração o Espírito do seu Filho, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Não é que nós nos tornaremos filhos porque recebemos o Espírito Santo. Não.
Porque nós somos filhos. Amém. Então o Espírito Santo vem sobre nós. Amém. Amém. Então, com isso, o que tem que fazer? Descansa. No que ele está descansado, irmão? Oh, eu sou filho de Deus. Aleluia. E eu sei que ele não vai descansar sem realizar a obra na minha vida. Enquanto ele não realizar o que tem que ser realizado, eu sei, glória a Deus. Aleluia. Eu sei que aqui, desse lado de cá, eu não vou ter isso. Amém. Eu sei que isso vai ser manifesto lá na frente. Mas o que eu tenho hoje é o suficiente para vencer o diabo. Hoje você tem a autoridade da palavra. Hoje você tem uma parte, o penhor que ficou contigo, uma parte aqui contigo, e a outra parte está lá. Esta parte garante que tudo que está lá é teu. E que o diabo pode fazer o que fizer contigo. Tu mostra o penhor para ele, o sinal está aqui, Satanás. Um sinal do que? Que um preço foi pago e tudo é meu. É só uma questão de tempo. Então não te preocupe, irmão. A adoção só lá é essa adoção que nós estamos falando. Verdade, Jesus. Mas o que tu tem agora é muito. Amém. O profeta diz: com o que nós temos hoje, com o penhor que você tem hoje, isso é o suficiente para você chegar diante de um irmão moribundo, morrendo de câncer, e no nome de Jesus Cristo, e você ordenar e aquela doença tem que ir embora. Amém, Jesus. E que boa parte que Deus tem nos dado, o suficiente para vivermos bem aqui na terra. Amém. Glória a Deus. O profeta diz assim, ó, olha que interessante aqui, só para confirmar essa parte aqui da escritura de Gálatas: e porque sois filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. O profeta diz assim, aleluia, nós não nos tornamos semente pelo renascimento, nós éramos semente e portanto renascemos. Amém. Amém? Não está claro? Porque somos os eleitos, porque somente os eleitos Amém. podem renascer. Aleluia. Amém. Você é eleito? Amém. Você é eleita? Não te preocupa, o nascimento é para ti. Essas coisas é para você. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o que nós temos aqui? O Senhor Jesus Cristo recebendo a adoção. Os irmãos concordam comigo? Capítulo 17 de São Mateus. É Jesus Cristo recebendo a adoção? Amém. Mas irmãos, os irmãos notem que para Jesus Cristo receber aqui a adoção plena, claro que quando você recebe o penhor, não deixa de ser uma adoção, uma primeira parte na tua alma. Mas a adoção plena, eu li aqui a escritura, eu vou ler de novo, tá? Amém. Só para não ficar aqui nas minhas palavras, deixa eu ler aqui de novo. Adoção plena, quer ver onde é que a adoção plena? Está aqui, ó. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não só ela, mas nós que temos as primícias do Espírito, a primeira parte, penhor, as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. Aleluia. Então a adoção não é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor. Amém. As primícias, a primeira parte que foi colhida, não é toda a lavoura ainda, os irmãos estão entendendo? Está dizendo aqui, ó, nós temos as primícias, a parte. O que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui gemendo. Irmão, você só começa a gemer quando você tem essa primeira parte. Aleluia. Espírito Santo. Amém. Quando você recebe essa primícia, esse penhor, o Espírito Santo, é nesta hora que você começa a gemer. Porque do contrário, sem ele, é humano, a vida para o ser humano ela é divertida, ela é prazerosa, não tem por que gemer. Recebe o Espírito Santo e você vai ver o que é gemer. O que é não se conformar. O que é desejar estar constantemente querendo sair do mundo. Gemido, dores de parto, alguma coisa tem que acontecer.
aprender. Por que o Espírito está ali e parece que ele não está satisfeito? O cara lá é naturalzão, né? Tipo o pregador aquele do Soares pregando, para que Jesus vinha, está tão bom viver aqui. Ele tá bom, tá certo, ele não está errado. Mas para aqueles que receberam as primícias do Espírito, você geme aguardando isso acontecer. Glória a Deus. E nós que temos as primícias do Espírito, estamos gemendo em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção de nossos corpos. Amém. O que é a redenção dos nossos corpos? Pode responder? No Marão? Você sabe, você só não se lembra. Quando você recebe as primícias, você recebe a redenção da tua alma. Quando você recebe a adoção, a redenção do teu corpo é quando o teu corpo for transformado. Amém. Os mortos ressuscitam num corpo incorruptível e você é transformado em um abrir e fechar de olhos. Quando isso acontecer, teu corpo foi completamente redimido. Amém, Jesus? Hoje você é redimido na tua alma, com o Espírito Santo, com as primícias, com uma parte. Quando chegar nesse dia, você é redimido no teu corpo. Teu corpo é transformado. E isso é Bíblia, mensagem. O Senhor Jesus Cristo, para ser adotado, em que estado Jesus estava em São Mateus capítulo 17? Jesus Cristo estava num estado glorificado. No Rio Jordão, ele recebe as primícias. Esse é meu filho amado em quem eu desejo habitar. Estava recebendo o Espírito Santo. Como o homem sofreu, a Bíblia diz que ele aprendeu a obediência no que ele padeceu. E se aprende realmente, irmãos, vamos dar uma palmatória. Se aprende mesmo é sofrendo. Ninguém aprende com glória. A única coisa que a glória te dá é levar o teu ego um pouquinho. Faz te sentir um pouquinho mais inchado, melhor. Uns grandes aplausos, como te coloca aqui para cima. Não que não se deve receber elogio, o profeta se consegue receber elogio, não é isso? Mas o que tu aprende com elogio? Foi um sucesso com a campanha. Deu tudo bem o que o Senhor fez. A tua pregação foi maravilhosa. É verdade. A hora que tu vai lá, tu fala uma besteira, tu arruma uma luta na igreja, e o pastor, por que tu fala isso, rapaz? Olha o mal que tu causou. Tu sofre, eu fiz tudo errado, nunca vou pregar na minha vida. Já aconteceu isso. De eu pregar alguma coisa e o pastor dizer, não prega mais isso. E eu sei todo decepcionado, meu Deus, nunca mais vou pregar. Mas tu pode ficar pensando, tu começa a aprender, mais devagar. Eu acho que eu falei demais. A pastora falou, irmão, você aprende muito sofrendo. Cristo aprendeu, Jesus aprendeu a obediência no que ele padeceu. Aleluia! Como a criança aprende a lição quando ela é corrigida com a vara da correção. Porque Jesus Cristo aprendeu a obediência naquilo que padeceu. E Jesus Cristo é o nosso exemplo. Amém. Estamos aí também padecendo para aprendermos também a obedecer a Deus. Amém, Jesus? Por quê? Porque Deus quer formar em nós um caráter. Amém. Aleluia. E caráter não é um dom que se recebe. Verdade. Caráter é uma vitória. Aleluia. E caráter ele é conquistado através de sofrimento. Aleluia. Por isso que Deus permite que nós passamos por todo tipo de angústia e aflição, para que Deus possa mudar o seu caráter em nós. Jesus Cristo aprende a obediência, molda-se um caráter nele. Vai para as águas, recebe o Espírito Santo. Esse é meu filho amado, em quem eu tenho desejo habitar. Recebendo o penhor. É um tipo, ele está nos representando, não é assim? Mas quando chega no monte da transfiguração, para que Deus pudesse dizer, este é meu filho amado, a ele eu vi, adoção plena, ele tem que estar no estado glorificado. Amém, Jesus? Bem, irmãos? Então, irmãos, não vamos ficar esperando essa adoção agora. O que nós temos que receber agora? Penhor, as primícias, o sinal. Porque o sinal é o quê? Um indicativo.
porque a viagem está garantida. Amém. É isso? E eu não sei se alguém ouviu assim, mas eu ouvi muito tempo que nós receberíamos a adoção nessa dimensão aqui, assim, com essa carne cheia de pecados. Assim. Não. Também não é nessa dimensão. A adoção plena, depois da ressurreição dos mortos. Nossos corpos foram transformados. Amém? É claro que Deus deixou, irmãos. Deus deixou. Nós vemos como seria isso. Deus deixou nós ver como seriam essas coisas. E Deus, em vários testemunhos, mostrou mais ou menos como seria. Aí o profeta, eu ia ler aqui, mas eu não vou ler, mas o profeta aqui na mensagem do amor divino, dá 3 testemunhos. E esses 3 testemunhos que ele dá, ele fala a respeito daquele touro bravo, vocês estão vendo o touro? Ele fala a respeito dos maribondos e fala também a respeito, qual é o terceiro? Touros, maribondos, Jesus me fugiu. E a mamãe gambá. Estão lembrados disso? Amém? Essas 3 coisas aconteceram. Amém? Deus mostrando para nós como seria ou como será do lado de lá. Amém. Como será realmente o domínio nosso sobre a natureza. Oh, Deus, Dominar. O profeta, quando está passando por aquele campo, ele disse assim: eu tinha me esquecido que tinha um touro bravo ali. Quando eu me lembrei, eu pensei em pegar minha arma e a minha arma não estava ali. Não é uma oposição, não é impor sobre o animal, é dominar. Amém, Jesus? Hoje eu me imponho sobre os animais. Lá é domínio. Amém. E o profeta disse: naquele tempo eu era guarda florestal. Irmãos, você sabe que a vida de um profeta sempre é um testemunho, um sinal para o povo. Você sabia disso? Amém. Quando Deus mandou Ezequiel rapar a barba, rapar a cabeça, cozinhar o seu pão sobre fezes de pessoa, aí ele orou, pediu misericórdia, tá, tem uma de animal então. Aquilo era um sinal para o povo, que Deus ia fazer para o povo de Israel. Porque a vida de um profeta sempre é um sinal para o povo, não é assim? Isaías ficou 2 anos casado, chegou fora. Outro profeta tomou uma prostituta e casou com ela. Todo aqueles tipos, a vida de um profeta sempre é um sinal para o povo. Por que será que o Lugano era guarda florestal, né? O que guardava a floresta? Amém. Amém, Jesus? Aleluia. Já mostrando também um sinal. Amém. Glória a Deus. Que o dia noiva de Jesus Cristo será o grande guarda florestal. O protetor das florestas, dos animais, da natureza plenamente restaurada outra vez. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu gosto disso. O profeta pensou em pegar a arma e lembrou que a arma não estava. Não tinha nenhuma árvore por perto, estava longe da cerca. E sabia que aquele touro já tinha matado mais pessoas. Quando aquele Bill, é o teu fim, rapaz. Quando aquele touro veio correndo e disse: alguma coisa aconteceu. Amém. Um sentimento em mim mudou. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Jesus. O irmão Branco sentiu, sabe que sentimento que ele sentiu? Aquele mesmo sentimento que ele tinha sentido além da cortina do templo. Aleluia. Espírito de Deus. O sentimento dos redimidos. Amém. Alguma coisa mudou dentro de mim. É como se naquele pequeno espaço ali o profeta tivesse alcançado aquilo que nós vamos alcançar. E quando o touro chegou, companheiro, desculpa, eu não queria incomodar o teu sono. Aleluia. Mostrando que vai ser assim, irmãos. Lá no meio, ô companheiro, deixa eu passar. Sim. Sai da frente, água. Te acalma um pouquinho, vento. Amém. Eu não queria incomodar o teu sono. Eu estou passando aqui que eu tenho que orar pelo Filho de Deus. Isso é domínio, irmão, isso é controle. Eu estou dando uma baixadinha, voltou e foi se deitar. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus deixando mostrar 3 vezes o homem, o Filho de Deus,
com esta manifestação, e nós vamos para as coisas que você conhece, esquilo, o peixinho, a tempestade, o filho de Macatimose, todas as coisas que aconteceram. Deus deixou isso acontecer para dizer para nós: vocês estão vendo como vai ser lá do outro lado? Aleluia. Aleluia! Se disser que Jesus fez tudo isso, o que as pessoas vão dizer? Ah, Jesus é Deus! Ah, é? Jesus nasceu sem pecado, sim! Ah, então para Jesus é fácil. Então tá, tá bom. Eu vou deixar um homem nascido em pecado, Aleluia. que veio na mesma condição de vocês, que passou por tudo que vocês passaram, só não fez pior porque Deus não deixou que ele fizesse. Como eu não sou bom, eu não fumei porque Deus não deixou que eu fumasse, eu não bebi porque Deus não queria que eu bebesse, e vou, através de um homem nascido que nem vocês, mostrar que sim, vocês chegarão a esse estágio, dominar essa natureza, ter a adoção plena. Diz que quando o irmão Branham foi sepultado, diz que choveu o dia todo. E diz que alguém citou lá e disse: até a natureza amava esse homem. Aleluia. A natureza chegou, porque a natureza ficou chorando. Agora que eu pensei que eu ia ser restaurada. Amém. Tinha aparecido um que tinha o controle. Aleluia. Aleluia. Mas que a natureza aguarde, né? Aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouquinho chegamos lá, né, irmãos? Você está feliz? Glória a Deus. Eu já estou indo para o encerramento aqui. Só vou ler mais um parágrafo aqui para os irmãos e logo já vou encerrar. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Então só vamos colocar aqui alguma coisa em ordem, só para nós vermos isso. Quando os mortos ressuscitam, amém, eu quero que os irmãos entendam, viu, irmãos? Eu quero que os irmãos se alegrem com a palavra, mas que os irmãos também compreendam o que eu estou falando, viu? Amém? Amém. Quando os mortos ressuscitam e nós somos transformados no abrir e fechar de olhos, isso é adoção plena. Mas nesse espaço de tempo, irmão, aqui na terra nós não vamos fazer nada com o poder que nós temos. Entendeu? Ninguém vai sair por aí agora eu vou me vingar de todos os meus inimigos. Nesses 30, 40 dias que eu ficar sobre a terra, eu vou eliminar uma meia dúzia que me incomodaram. Não vai acontecer isso. Isso, eu vou repetir de novo, eu sei que eu já tenho falado isso, mas a repetição é um aprendizado, nós temos que falar. Segunda vinda, nós estamos aqui na segunda vinda. Segunda vinda é completamente secreto. Não vai ser nada espetacular. Vai acontecer, ninguém vai saber. Isso é segunda vinda. Segunda vinda é como a visão da tenda. Tinha um quartinho que era secreto, ninguém sabia o que estava acontecendo. E depois tinha a parte grande, que era público. Isso é terceira vinda, é quando ele vem que todo olho verá. Uma ele vem secretamente. Irmão, aleluia. É tão secreto, irmãos, que nem a denominação enxerga essa segunda vinda na Bíblia. Verdade. Conversa com o denominacional, sabe o que ele vai citar para ti? Ele vai te citar a terceira como se fosse a segunda. Oh, sim, irmão, nós estamos esperando aquela vinda que todo olho verá. É verdade. É o que eles estão esperando mesmo. É o que eles vão ver. Amém. Teve que ser um profeta que enxergou entre linhas Amém. e viu essa segunda vinda secreta Aleluia. acontecendo sem ninguém perceber. Amém. Morreu raptando a Julieta secretamente no meio da festa. Isso é sétimo selo, mistério da sua vida, é silêncio. Aleluia. Ninguém sabe. E a denominação de obras está esperando Jesus, estamos. Aí como é que é? Logo daqui a pouquinho os carros vão bater aí. E a gente vê os carros pentecostais escritos atrás. Em caso de arrebatamento, esse carro estará desgovernado. Como se a pessoa transformada está dirigindo o carro, né? E o piloto bateu com o avião, o piloto era eleito e foi para o céu. E o avião ficou assim, irmão, o eleito piloto nem vai estar pilotando, vai estar ali em reunião. Aleluia, provavelmente nós vamos estar ali. Deus vai deixar nós nos vermos aqui antes da subida. Não vai colocar todo mundo numa fila, que vão ficar numa fila, olhando pelo ombro. Será que o Alzemiro conseguiu chegar? Não, irmão, tá ali. Tu chegou! Vamos conhecer, vamos ser
conhecido? Aleluia. Como que isso vai acontecer? Eu não sei, mas sobrenatural. Aleluia. Uma coisa eu sei: Pedro, Tiago e João conheceram Moisés e Elias. E nunca viram ele antes, não tinha fotografia naquele dia. O sobrenatural estará sobre nós. Enquanto olha para Abraão, tu é o Abraão, rapaz. Aleluia! Sobrenatural de Deus. Não vai ter apresentações, eu quero te apresentar o Abraão. Não vai precisar disso. Glória a Deus. Nesse tempo nós estaremos em companheirismos com os santos. Ninguém vai estar dirigindo carro, ninguém vai estar pilotando avião. Então não vai ser essa coisa aí secreto, silêncio. Aleluia. Não tem manifestação nenhuma dos filhos de Deus. É transformado, logo sobe para a glória. Quando nós retornarmos com o Senhor, ou quando retornarmos montado em cavalos brancos, capítulo 19 de Apocalipse, terceira vinda, esta classe que vem Amém. na frente Aleluia. para cumprir Josué, amém, Jesus? Aleluia. Para pisar na cabeça da serpente, Aleluia. dar um pontapé no falso profeta e na besta e lançar no lago de fogo, Aleluia. amarrar Satanás por 1000 anos em prisão. Isso sim, isso vai ser público, Glória. todos vão ver, todos vão saber. E você sabe que quando isso acontece, irmão, o diabo vem com todo, porque o diabo não se convence de derrotado, ele vem com todo o exército, chama até Moisés e Elias, vão matar mais uma meia dúzia, só que ele vai errar o pulo. Nesse tempo você é um filho de Deus manifesto. Glória a Deus. Não só com autoridade, mas com poder. Glória a Deus. Aleluia. Olha, irmão, como o profeta falava dessas coisas assim, como uma sombra, tirando lá para frente. E a gente às vezes colocava em tempo errado, mas só olha aqui para os irmãos. Os irmãos estão felizes, irmãos? Amém. Eu estou feliz. Aleluia. Eu estou animado. Amém. O profeta contando uma visão que o irmão teve com ele. Só vou ler esses 2 parágrafos, não vou ler todo o testemunho. Talvez domingo que vem a gente tome essa mensagem outra vez. Ele disse assim, e ele disse, a visão que o irmão teve com ele: eu vi que vinha e observei. Era um homem montado num cavalo, e ele vinha com a velocidade de um relâmpago. Amém. Quando o irmão Brana, amém, estava ali ainda curtindo o tempo, aí depois que ele viu todos os irmãos reunidos, aí daqui um pouquinho, alguma coisa que tocou eles, não estou lembrado disso. O meu cavalo. Amém. Lembra disso? Amém. Cavalo do profeta. Meu cavalo? O que está? O Fritz. Aí aquele irmão mandou uma carta: ô irmão Brana, tem um testemunho tão bom sobre o céu, os redimidos, os eleitos, está tudo certinho. Mas olha, o senhor estragou tudo quando o senhor falou em cavalo. Quando você fala em cavalo, estraga tudo, né? Ah, mas estava tão boa a pregação porque eu falar em cavalo. Melhor, mas eu tenho que ser honesto, eu tenho que falar o que eu vi. Amém. Eu vi meu cavalo lá. Amém. Por que será que ele viu o cavalo dele lá, né? Amém, Jesus? Aleluia. Ele disse: eu vi que vinha, observei, era um homem montado num cavalo, e ele vinha com a velocidade de um relâmpago. Vi que ia descer diante de mim, e eu parei meu carro e saltei fora. Quando fiz, um cavalo estava parado no caminho, um grande cavalo branco militar. Como é que Jesus vem na terceira vinda? Pode responder em alto? Montado num cavalo branco. É assim? Que Cristo vem? Cristo ungido? Amém? Quando fiz, o cavalo estava parado no caminho, um grande cavalo branco militar, andando empinado. Essa é a palavra, por certo. Vocês sabem? Andando empinado? E ele disse: havia um homem ali montado, e estava vestido com roupagem do ocidente. Não era um vaqueiro, porém se parecia com um chefe de guarda do bosque. Que interessante isso aqui, né? Aqui está como bosque, mas a tradução é guarda florestal.
estava como chefe dos guardas florestais. Amém. Ô irmãos, aqui todo mundo aqui será guarda florestal, viu? Você crê assim? E sobre esses guardas florestal, glória a Deus, teremos um chefe dos guardas florestal. Glória a Deus. Quando o profeta teve a lei da cortina do tempo, ele disse que colocaram um pouquinho mais alto. Eu era uma espécie de líder. Tu foi reunido com os teus. Tu foi um líder na terra. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Se parecia com o chefe dos guardas florestais, o líder, ou algo, veja, toda autoridade chefe foi ao ocidente. Os índios sobre os índios, guarda maior do bosque sobre. O homem tinha um chapéu puxado para baixo e estava olhando para o lado. E quando ele virou para o outro lado, ele disse: era você, irmão Branham. Amém. E você nunca me falou como você fez isso. É isso, irmão Junior Jackson? Amém, Jesus? Vocês estão felizes, irmãos? Eu sei que eu já cansei vocês, só vou encerrar aqui lendo uma escritura e nós vamos encerrar. Glória a Deus. Aleluia. Nós podemos ficar nisso a noite toda, né? Eu sei que Deus queria muito que nos ensinar, mas só para encerrar aqui. Aleluia. Aleluia. Depois que Moisés e Elias sobe ao céu, vou ler aqui. Após o período da tribulação, é onde essas coisas vão acontecer. Então eu vou ler aqui para os irmãos só para ficar claro também com as escrituras, mensagem e Bíblia junto, né? O sétimo anjo tocou a sua trombeta. Moisés e Elias sobem ao céu, as pragas são derramadas, e aqui a sétima. As trombetas. As 6 trombetas já foram soadas debaixo do seu selo. E aqui, depois da tribulação, a sétima, a grande trombeta, é anunciada. Então, diz assim: e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos desse mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo. Cristo é ungido. E ele reinará para todos sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és o que era e o que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dar os galardões aos profetas teu servo, e aos santos e aos que têm o teu nome, e o pequeno e o grande, tempo de destruir os que destroem a terra. Amém. Agora é tempo de os guardas florestais entrar em cena. Pronto. Agora ninguém mais destrói a natureza. Por quê? Os donos original voltaram. Amém, Jesus? Amém. Retornou a antiga dinastia dos imortais. Sabe aquela dinastia que parece que se perdeu, não é? Não, se perdeu não. Aleluia. Está retornando. Acabou. Ninguém vai destruir a terra. Estamos de volta para colocar as coisas em ordem. Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos colocar de pé. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você está feliz, irmão? Amém. Você pode dar uma salva de palmas bem forte para Jesus? Nós vamos orar aqui pelos pedidos de oração. Amém. Nosso irmão Roberto Pinheiro, irmã Carlândia, enviaram saudações por via internet. E os irmãos também que estão por via internet, nós queremos também saudá-los em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que todos que nos assistiram tenham sido abençoados. Amém. Então, os que estão nos assistindo, a irmã Andréa Rocha, que eu acredito que seja filha do irmão José, né? Irmã Andréa. O Oscar, Eliseu Luiz, a Lúcia Aimojara. Eu creio que essa Lúcia Aimojara é lá de Canoas, né? O irmão Jefferson Abreu, filho do irmão Gildo, da irmã Josiane. Michel Ofori, Ana Maria, Camila Emericiano, que é a esposa do irmão William, Moisés Antônio, a Vanessa Alves, a filha emprestada da irmã Valdete, né?
Raul Barcelos, Marlene Dias, que é minha irmã, Eudes Roberto, Douglas da Silva, meu sobrinho, Alexandre Silveiro, Ângela Marques, aqui alguém com o nome de uma empresa também está assistindo, Jonatas Oliveira, Luiz Moura, Elvis Lima, esposa da irmã Josiele, Roberta Silva, Dione Benítez, André Poliana, Jefferson Caetano, filho do José Caetano, Márcia Mendonça, esposa do irmão Sandro, Inês Terezinha, Lúcia Ignácio, nossa irmã Lúcia de Amém de Tubarão, irmão Roberto Pinheiro, com a saudação, nosso companheiro de Alvorada, Valdir Miguel, que é sobrinho do irmão José, Marcos Jesus, meu irmão, Israel Rodrigues, Zaqueu Pereira, Valéria Cristina, Carlândia Aguiar, Sônia Soares, Reginaldo Rondão, Maria Lúcia, Ângela Palma, Cristiano Machado, Maicon Rosa, Paulo Josué, Vanus Araújo e Rogério Miranda. Deus abençoe todos os irmãos que nos assistiram via internet. Fechamos nossos olhos e oramos a Deus. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por essa noite ungida especial, por esse momento, por essa atmosfera tão maravilhosa, tão suavizante, consoladora. Amém, que o Teu Espírito Santo tem derramado nesse lugar e que abre as portas para que a Tua palavra seja falada e a maneira que o Senhor abre o entendimento e o coração dos Teus filhos para ouvir. Eu sei que humanamente nós desejaríamos em nosso coração que todos os irmãos que congregam estivessem aqui nessa noite, mas saber também que o Senhor já sabia aqueles que haveriam de estar. Aleluia. E como o Senhor repartiu já o pão da vida, que é a Tua palavra, com cada um deles. E sei que cada um vai ser daqui, meu Deus, abençoado, agraciado por meio da Tua palavra. Amém, que o Senhor tem trazido pela inspiração do Teu Espírito Santo. Abre o entendimento, deixa nós compreendermos essas coisas, Senhor. Aleluia, deixa o entendimento do nosso coração ser aberto e isso ficar claro em nós. Eu oro, meu Deus, que a Tua bênção nos acompanhe ao sairmos desse culto abençoados no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmãos? Vamos louvar o Senhor com o hino aqui e já estamos pedindo. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vou cantar o coro aqui. Enquanto eu canto o coro desse hino, os irmãos se saltem. As irmãs, abraça as irmãs, os irmãos salvam os irmãos, se abraça também. Voltarei pra minha casa, voltarei a minha cidade, saibam, a minha pátria celestial. Se salte todo mundo. Cidadão, eu sou do reino, ali tenho minha identidade, minha morada está no céu, onde glória Ele foi me preparar. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Jesus Cristo é o amor, Jesus Cristo é o amor, Jesus Cristo é o amor. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Jesus Cristo é o amor, Jesus Cristo é o amor, Jesus Cristo é o amor. O amor é o nosso prêmio. O amor é o nosso prêmio. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Jesus Cristo é o amor, Jesus Cristo é o amor, Jesus Cristo é o amor.
você.